Boa tarde. Nós vamos começar agora a fazer uma entrevista. Vou entrevistar aqui a professora Tatiana, que é responsável pela coordenação da educação especial na Escola Derbal Ramos da Silva, de Tubarão, Santa Catarina. Olá, boa tarde. Atendendo prontamente a minha amiga Renata, nós vamos então falar um pouquinho sobre a educação especial dentro da nossa escola, que se chama Derbal Ramos da Silva. Pode perguntar, professora, fica à vontade. Então, Tatiana, sobre o papel da educação especial, como é que a gente pode fazer para melhorar essa inclusão dentro da escola? Então, a educação especial, ela é um tema muito atual, né? É um tema que a gente ainda está aprendendo, todos da escola ainda têm muitas dificuldades, então eu penso que a primeira coisa que deve ser feita é a formação dos profissionais de forma constante, não só a especialização que eles já trazem, mas uma formação diversificada de vários aspectos da educação especial que precisam ser melhorados em muito. Eu não digo só os profissionais da educação especial, todos da escola. Nisso a gente tem uma defasagem muito grande desse profissional, a gente precisa de suporte constante, a gente também não encontra, né? A gente muitas vezes busca, mas a gente fica muitas vezes sem respostas. Você acha que na própria formação superior do profissional de educação também falta? Sim. As licenciaturas, eu vejo que as instituições, né, as redes do ensino superior, tanto graduação quanto pós-graduação, tem essa falta, né, de uma ementa, né, do curso que realmente atenda à realidade das escolas. Contemple, né, porque sim. Eles trabalham muito a teoria e a prática realmente fica muito distante do que realmente a gente vivencia no dia a dia. E para Vygotsky, você é uma grande conhecedora também, a linguagem é uma ferramenta fundamental psicológica, né? Sim. Como você entende o papel da linguagem nas atividades mentais e sociais do aluno? Então, no desenvolvimento do aluno. Primeiro que a linguagem é ela que organiza o pensamento, né? Então a linguagem é importante desse aspecto da organização do pensamento da própria criança e até no próprio entendimento da criança com o professor. A gente também precisa observar o ponto de vista, né, da questão que Vygotsky fala da linguagem, que é a comunicação, é o meio de se entender o que essa criança precisa, né, de entender quais são as necessidades dessa criança, quais são também as possibilidades, porque a gente fica olhando muito a limitação da criança, a gente acaba não olhando o que ela consegue fazer, o que ela sabe fazer. Então eu vejo que a linguagem ela tem um papel extremamente importante e isso também é um ponto que não é trabalhado nas formações, que é como se comunicar com o aluno. Né? Como fazer o aluno ter esse pensamento de linguagem. Isso, tanto o profissional com o aluno e o aluno com o profissional, porque muitas vezes o aluno também está com o aluno, o profissional está com o aluno, desculpa, e o profissional não está entendendo qual é a defasagem dessa criança. Justamente. Né? E aí o aluno fica, vou dar um exemplo, a gente tem um exemplo de um aluno que se trabalhava ele como se ele fosse hiperativo, mas a criança ela tinha dentro dessa hiperatividade dela, né, o TOD junto com o hiperatismo. Então a gente focava no hiperatismo, queria trabalhar como se a criança tivesse a hiperatividade como principal, né, das características dela, mas não era o TOD. E aí a gente ficava indo por um caminho, mas o caminho não era aquele. E nisso a linguagem é fundamental para se fazer entender. Porque a criança até falava, ou muitas vezes não falava. E aí a gente precisa fazer a leitura, né, daquilo que é oculto. Né? Que a criança demonstra com a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não escuta, mas que a gente sabe que está ali presente. Sim, outra coisa, Vygotsky defendia que a educação de sujeitos com deficiência
ela deve focar em suas possibilidades e não apenas em suas limitações. Esse é um ponto, acho que até a gente já conversou aqui. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, minha visão é justamente essa dele, né? Dele e de outros autores que também têm essa fala, né? De que a gente precisa, na verdade, estar olhando para as possibilidades e as probabilidades da criança, não para as limitações. Porque as limitações... Entende melhor. Exatamente, as limitações vão limitar mais ainda. Quando a gente vai para o campo das possibilidades, olha como que a gente começa a ter um campo maior e amplo para começar a trabalhar e desenvolver outros aspectos que antes não eram perceptíveis. E eu acho que até mesmo a criança que não é da educação especial, exatamente, a gente tem também ver os talentos, ver as habilidades, as competências, exatamente, e poder trabalhar nesse sentido. Porque hoje a gente trabalha numa escola que ela é inclusiva e ela precisa ser inclusiva para todos. Pensando nessa perspectiva de educação inclusiva, cada criança tem a sua individualidade, a sua particularidade, as suas características, e cada uma delas a gente precisa olhar e respeitar essa forma de estudo dela, de se apropriar dos conhecimentos, né, propriamente de se socializar. Voltamos na linguagem de novo, a forma como ela se comunica. Exatamente, aí a necessidade desse professor ter um olhar individualizado, né? Sim. Então a educação inclusiva, ela hoje ultrapassa os alunos que têm algum diagnóstico. Então vai para todos os alunos e até para nós mesmos enquanto docentes, no sentido de conversarmos com os nossos alunos e termos um entendimento real, né, da situação. Nós duas, como profissionais aqui do Colégio Aderbal, da Escola Aderbal, considerando a abordagem histórico-cultural, como a escola pode melhorar os seus recursos e metodologias para criar um ambiente que realmente promova o desenvolvimento pleno de cada aluno, né? Pensando nessa perspectiva da teoria histórico-cultural, que ela fala que nós somos culturais, que nós somos fruto de uma cultura, de uma história, etc e tal, o aluno também não é diferente, e aí é a necessidade de a gente saber quem é esse aluno, da onde ele vem, quais são as suas dificuldades, quem é a sua família, como é que foi o nascimento dessa criança. Então, é algo muito mais além da própria escola. Muitas vezes a gente fala assim, mas não é o papel da escola. Hoje já é o papel da escola. O papel da escola vai além desse papel de uma educação conteudista. Ela não é mais isso. A escola ultrapassou os muros. Ultrapassou os muros. Então existe a necessidade dessa escola conteudista deixar de existir e vir uma escola que realmente olhe para essas, que a gente falou, com essas possibilidades, e aí a partir disso buscar meios para atender essas crianças. Aí a gente vai ter uma criança que vai precisar de uma tecnologia assistiva, uma criança que vai precisar de um atendimento especializado de um terapeuta de fora, de um profissional, uma equipe multiprofissional. Então, uma série de situações que muitas vezes até a escola não consegue atender, né? Mas a escola sim pode, dentro do seu espaço escolar, buscar alternativas e recursos para atender essas crianças dentro das nossas possibilidades. Sim, quanto mais a gente conhece aquele indivíduo, mais a gente pode adaptar, a gente pode melhorar as técnicas, metodologias de ensino. Isso. Né? Então, a gente aproveitar bem o que a gente tem de recurso. Por exemplo, o atendimento educacional especializado, ele é um recurso importante, que muitas vezes ele não é utilizado da maneira que deveria ser. Correto. Né? E é isso que acontece, a realidade realmente é essa. A gente está buscando uma escola melhor, realmente uma escola inclusiva. É uma batalha, né? É um crescimento, vamos dizer assim, constante, que nós estamos aí na luta. Na luta, todos os dias. Lembrando que aqui na nossa escola, praticamente em todas as turmas, nós temos alunos da educação inclusiva. A gente conta aqui com quase 900 alunos e 110 alunos da educação especial com diagnóstico, já com algum laudo mesmo. Bom, então é isso, né? Eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Dá um likezinho aí. Agradeço também. E quero agradecer a nossa coordenadora Tatiana. Obrigada.
por estar esclarecendo mais um pouco esse conteúdo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.